Aleluia, Pai. Queridos, quando nós, não vou dizer entramos na presença de Deus, mas quando nós nos dispomos a conectar com Ele, é impossível, se houver uma conexão, você não receber algo dEle. É igual quando nós pegamos eu sou mestre para fazer isso, o bispo ele coloca meu telefone para carregar à noite, e quando sou eu, às vezes eu penso que ele está conectado, está na tomada, mas quando chega de manhã o telefone está descarregado. E muitas vezes nós estamos assim. Deus ele não quer que a gente fique pela metade, Ele quer uma conexão por completo. E quando nós estamos aqui, essa conexão, ela já tem que estar da nossa casa, e quando nós chegamos aqui, ela tem que ser igual um fogo. Sabe aquele aparelho original de carregador, quando você coloca no seu aparelho, quando ele é original, a velocidade que ele carrega é rápida. Mas quando a gente pega um paralelo, um que não é original, ela demora para carregar, mas ela descarrega muito rápido. Não vamos ser carregadores similares. Vamos ser originais. Que quando nós carregamos, a bateria permanece carregada. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo mandou falar isso, amém? Eita glória! Neemias 1. O poder de uma visão e de uma decisão. Diz aí para o seu irmão, o poder de uma visão e de uma decisão. Toda visão ela é movida por uma decisão. Você pode receber a visão, mas se você não tiver nenhuma decisão para se mover na visão, não vai acontecer nada. Isso eu estou falando da visão espiritual, estou também falando da visão natural da nossa vida, amém? Vamos lá, eu estou turbinada com Neemias hoje, aleluia! Eita glória a Deus, olha só o que diz. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, ele faz três perguntas. Ele pergunta pelos judeus, os que estão lá, ele pergunta pelos que escaparam, e ele pergunta pelos restantes do cativeiro. Um cuidado, uma preocupação e um zelo. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, ou seja, Neemias ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje lhe faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti também. Eu e a casa de meu pai pecamos. Vamos ler até aqui. Queridos, para cada visão tem um poder de decisão. Neemias, ele está aqui na casa do rei. Ele era o copeiro do rei. Ele não era dessa linhagem, ele era do povo judeu, mas ele estava trabalhando dentro da casa do rei. Para quê? Para servir. Eu quero que você preste bem atenção. Para servir
todo o alimento que o rei ia comer era passado primeiro por Neemias. Ou seja, teria que ser um homem dotado de confiança. Porque se passasse alguma coisa errada, o rei morreria. Alguém poderia envenenar, que naquela época haveria muita conspiração. Mas enquanto ele está lá, ele não esqueceu do povo dele que ele deixou para trás, daqueles que foram cativos para a Babilônia por 70 anos. Ele estava lá dentro, mas ele estava sempre lembrando daqueles que ficaram lá e buscando em Deus. Se ele não tivesse buscando em Deus um meio, uma memória, uma lembrança, quando ele recebeu a notícia, ele não ia estar nem aí. Mas o coração dele estava ligado àquele povo ainda. E Neemias recebe a notícia. Quando ele recebe, o que é que ele fez? Ele chorou, ele pranteou, ele ficou triste. Mas ele foi para onde? Para a presença de Deus. Ele falou para Deus, ele confessou o pecado daquele povo. Ele disse: Senhor, eu sei que eles pecaram, nós pecamos contra ti. Mas Deus disse que ele ouve a oração daquele que anda com integridade diante dele. Não importa o lugar que nós estamos, se trabalhamos em uma empresa, se trabalhamos na casa do Senhor, a integridade, a fidelidade, o caráter, quem está vendo é Deus. Ele não está vendo quando eu subo aqui para ministrar a palavra para vocês, ele está vendo quando eu estou fora daqui, para que ele possa ordenar a bênção quando eu chegue na presença dele para fazer alguma petição. Então Neemias ele vai, diz que quando ele recebeu essa notícia, durou 4 meses ele orando, ele pranteando, ele jejuando e ele clamando. O que acontece com a igreja de Cristo hoje? Está no automático. Ai, Senhor, eu já orei, como se assim, Deus faça, e acabou. Não, quando você mergulha em Deus, em oração, em petição, em entrega, e você se esvazia de si, Deus vai te dar o quê? As instruções certa para cumprir o propósito e a visão para o qual você quer para a sua vida ou para guiar alguém. Neemias, copeiro do rei, de inteira confiança. Mas presta atenção, minha gente. Depois que ele ora, Neemias vai para a presença do rei. Neemias servia para o rei vinho. Vinho é simbolismo de alegria. Não sei se alguém já viu falar, o vinho simboliza alegria. O povo que é do mundo, quando ele vai a uma festa, ele tem que beber vinho para poder ficar alegre. O nosso vinho hoje é a presença do Espírito Santo. Mas depois de 4 meses, diga comigo, 4 meses, Deus deu a instrução a Neemias. Ele não foi perante o rei de qualquer jeito. Gente, o Neemias tinha que estar íntegro diante do rei. Ele chegou com tristeza. Quem é que vai servir a um rei chega com tristeza? Só alguém guiado por Deus para fazer isso. E quando ele chega, o rei pergunta para ele. Ele diz: olha, sucedeu que ouvindo isso, o rei pergunta para ele: que tristeza é essa, Neemias? Só pode ser uma tristeza de coração. E aí Neemias fala para Deus, para o rei Artaxerxes, o que é que estava acontecendo. Ele disse: o meu povo está lá. Jerusalém, as portas estão queimadas, os muros estão destruídos. E às vezes nós estamos preocupados só conosco. Quando nós nos preocupamos com alguém, nos importamos com alguém, Deus se importa em preparar tudo aquilo que eu e você precisa. Ele disse: a minha cidade. Ele disse: será que eu não haverá triste? Lá no sepulcro de meus pais está tudo em ruína. Onde meus pais foram sepultados, a cidade está em ruína. Mas eu creio que dentro de Neemias, Deus já impulsionado ele a fazer grandes coisas, segundo a palavra de Deus. Neemias não chegou diante do rei. Quantos já ouviu aquela palavra que Deus disse que quando nós chegarmos diante do rei, não era para a gente se preocupar que Deus ia colocar as palavras na nossa boca? Aleluia! Ele pode colocar a palavra, ele pode colocar a atitude, porque, gente, aqui para nós, naquele tempo, quem chega diante da rainha da Inglaterra chorando, um servo, sabe, rainha, estou triste, ninguém chega. Ali foi uma direção de Deus, algo que Deus preparou, porque na intimidade,
No secreto ele falou com Deus. E nós muitas vezes não estamos recebendo as vitórias, as direções certas, porque nós não estamos indo no processo. Neemias, ele teve o processo. Ele continuou trabalhando para o rei, mas ele fez o processo de estar em oração, comunhão e pegando direção. Ei, acorda, igreja do Senhor. Porque eu falei essa semana, porque aqui não tem testemunho todo dia e toda hora, porque Deus não mudou. Deus não mudou, mas nós mudamos o curso da nossa história. Neemias passou, minha gente, aquele tempo inteiro na casa do rei. Quando chegava o vinho, ele tinha que beber, experimentar e servir. Quando vinha a comida, ele tinha que comer, experimentar e servir. Se alguém tivesse que morrer, ia morrer ele se estivesse envenenado. Só que a palavra de Deus diz, em Marcos 16, que se a gente beber alguma coisa mortífera, não causará dano algum para quem está em Deus. Então vamos seguir os processos com Deus. Às vezes nós fazemos uma oração de meia hora, olha lá, já é muito. Já é olhando as horas. Diz que ele ficou 4 meses ali intenso. Diga comigo, intensivão com Deus. Diga comigo, intensivão com Deus. Quanto tempo tem que você não faz um intensivão com Deus? Não me responda. Talvez é isso que está faltando. Talvez não. É isso que está faltando no povo de Deus. Nós reproduzimos a palavra, mas nós não temos tempo de ter intimidade, de ouvir as instruções do Senhor para a nossa vida. Porque as instruções dele são com direções acertadas. Amém? Glória a Deus. E ele disse assim, olha só. Ele disse, estejam, pois, atentos teus ouvidos. Ele falou para Deus, esteja atento, Deus, os teus ouvidos. Ou seja, Senhor, me ouve. E os teus olhos, Pai, olha para essa situação. Porque eu estou olhando com os meus olhos naturais. Mas se o Senhor colocar os olhos, o Senhor pode mudar a história. Os nossos olhos vê a ruína, Deus vê a vitória. Os nossos olhos vê o caos, Deus vê o resultado. Aleluia! E ele diz, olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e faço confissão. Quanto tempo tem que nós não nos colocamos para interceder por uma pessoa? Para Deus dar livramento, por a nossa nação. Nós estamos saindo de uma pandemia. Quantos meses estamos na pandemia? No início todo mundo se trancava, orava, era profecia, era tudo. Mas de repente nós esquecemos. Neemias, ele recebeu a notícia, mas ele não esqueceu. Ele permaneceu a cumprir. Agora vamos ver o que acontece com um homem, com uma mulher que ora. Ele encontra o quê? Graça e encontra favor de Deus. Ele encontra, diga comigo, ele encontra graça e encontra favor de Deus. Quando é um homem e uma mulher que ora. Isso eu estou falando numa oração de intimidade. Onde você não coloca a tomada comprada no Paraguai, mas você, nem na China, você coloca a tomada original, para você manter carregado com a palavra, carregado com a presença do Espírito Santo, carregado com os frutos do Espírito, carregado com poder. Aleluia! Eita glória! E aqui ele chega no capítulo 2 e ele diz, sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20, o rei Artaxerxes estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante do rei. Olha o detalhe quando lemos a Bíblia. Ele diz, antes eu nunca cheguei triste diante do rei. Gente, ali foi uma estratégia de Deus para ver graça e favor para Neemias. E o rei me disse, por que está triste o rosto? Pois não está doente? O rei pergunta para ele, você não está doente, por que você está triste?
O rei não tinha, queridos, essa preocupação, nenhum rei está preocupado com aqueles que servem a ele. Eles estão lá, só querem ser servidos e tchau e bênção. Mas os 4 meses de oração gerou no coração do rei a graça e o favor para Neemias. Aleluia! Quando você quiser graça e favor, através da vida de alguém, pode ser um ímpio, pode ser a pessoa mais difícil que você acha, vá para a intercessão, ore por ela, interceda por a vida dela, com um propósito, que Deus, o próprio Deus, vai impulsionar o coração do outro em teu favor. É por isso que a Bíblia diz que o ímpio... Oi. É assim mesmo, Jesus não tinha microfone e alcançou tanta gente, não é verdade? Nós estamos num mundo que é assim, da tecnologia, não se preocupe. Vamos conectar na mensagem, amém? Vamos reconstruir o muro hoje, aleluia! Eita, glória a Deus, vamos reconstruir os muros. Diga comigo, quando nos colocamos em oração, diante de Deus, nós achamos graça, nós achamos favor. E aqui tem pessoas nessa noite que precisa de andar nessa oração, nessa conexão, para que possam encontrar graça e favor de Deus. Não é você chorando, não é você murmurando, não é você triste, é você clamando, é você orando, é você acreditando, é você dizendo: Senhor, os teus olhos sejam abertos, os teus ouvidos atentos à minha oração que eu faço neste lugar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu gosto, gente, sempre do novo de Deus na minha vida. Eu não me conformo. O milagre que Ele fez, quando eu passei por um processo de enfermidade, já passou. Agora eu vivo em outro estágio. O milagre que Ele fez na sua vida já passou. Você precisa experimentar o novo dEle, amém? Quem quer experimentar o novo de Deus? Aleluia, aleluia. Olha só, gente. Então, o rei perguntou: você não tá doente, por que você está triste? Eu imagino que Neemias deve ter tremido na base. Porque uma voz de um rei, gente, é de rei, não é de qualquer um, não. Você não está triste, ou você não está doente porque você está triste. Agora, a resposta eu tenho. Quem está conectado com Deus tem as palavras certas, na hora certa, no momento certo. E quando as palavras saem da nossa boca, as palavras têm um destino e vai ser respaldada pelo próprio Deus para cumpri-la, o destino que Ele designar. Amém? E ele disse: você não está triste? E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolado, e tendo sido consumidas as suas portas do fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Que me pedes agora? Nós, como cristãos, nós temos que chegar nos lugares e as pessoas é que tem que perguntar para você: o que é que você quer que eu faça nessa situação? E você, cheio do Espírito, vai dizer. Amém? E você, cheio do Espírito, vai dizer. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado, ó rei, se o teu servo é aceito a tua presença, peço-te que me envies ajudar cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando ainda, dá o detalhe, a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um tempo certo. Aqui o bispo César, ele sempre gosta de falar que Deus é um Deus organizado. O rei vai e pergunta para Neemias: você precisa de um tempo, quanto tempo você precisa? Qual o tempo que você vai retornar?
Neemias já tinha falado com Deus o tempo que ele precisava, o tempo que ele ia se ausentar, mas ele precisava falar para o rei. E aqui o que é que acontece, queridos? E aí ele diz, então o rei me disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores, da além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá, como também uma carta... Gente, vou parar aqui para dizer para vocês. Os processos é para você aprender, é para você estudar, é para você saber o que você vai fazer. Agora, se você está voando, se você está alheio, enquanto Neemias ficou orando, ele foi saber que Asaf tinha madeira, ele foi saber que ele precisava de cartas para os governadores, para poder ele ter passagem livre, e ainda teve um exército para liberar tudo em favor de Neemias. Mas o que acontece? Nós só oramos, mas nós não escutamos os conselhos de Deus, as instruções de Deus. Quando chegamos na frente da pessoa, a pessoa diz, às vezes a pessoa quer até abençoar o ministério da sua casa, e aí? O que é que você está precisando? Mas sabe que eu nem sei. Qualquer coisinha tá bom. Não, você tem que ser autêntico ou autêntica naquilo que você tem projeto para realizar. Se você vai vender um imóvel, se é uma empresa, seja o que for, você diz, o meu patrimônio é tanto, o preço de mercado é tanto, mas eu vendo por tanto. Eu já vendi casas assim, eu e o bispo. O pessoal não vende para ninguém. Eu orei a Deus, procurei tudo, como que era o mercado. Olha, eu falei, aqui vizinha, você pode encontrar uma casa até por 500 mil, mas a nossa vai ser 600 mil. Então, aqui foi isso que Neemias fez. Ele chega diante do rei e ele apresenta. Ele disse, olha, me dá também uma carta para Asaf. Quem era Asaf? Guarda do jardim do rei. Me dá uma carta para Asaf, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu segundo a boa mão do Senhor, ou a boa mão do meu Deus. Diga, é Deus que move a mão do homem em direção a nós. Ele disse que o rei deu tudo, mas ele disse segundo a boa mão do Senhor. Outras versões dizem segundo a boa mão do meu Deus. Ei, criatura, porque não está acontecendo na tua vida? Não tira 4 meses, não. Tira logo 6 meses de oração. Vai mergulhar, vai sair na unção, vai ouvir o que Deus tem para a tua vida. Essa vida de miséria não é a vida que Deus tem para você. Não é essa vida que Deus tem para você. Você aceita se você quiser. Entenda, o que eu estou falando não é o que Deus tem, mas nós decidimos andar ou não. É uma decisão. Então, quando chega lá, meu Deus, e ele disse também, a boa mão de Deus, segundo a boa mão de Deus. Mas ele não disse só segundo a boa mão de Deus. Ele disse segundo a boa mão de Deus sobre mim. Diga, a boa mão de Deus está sobre mim. A boa mão de Deus está sobre a minha casa. A boa mão de Deus está sobre os meus negócios. A boa mão de Deus está sobre a minha família. Você tem que falar, querido, e crer. Eu já falei, não reproduz igual a papagaio, não. Papagaio sabe falar a Bíblia, sabe cantar corinho de fogo, ainda abana o rabinho. Mas acontece que não vai acontecer nada com ele. Deus quer que nós vivemos essa palavra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então ele disse, então eu vim aos governadores. Gente, olha para onde o copeiro foi. Olha para onde o mordomo chegou. Ele sai com a escolta de gente servindo, com a carta do rei, apresentando para todo mundo o copeiro. Mas por que aconteceu isso? Diga comigo, porque a boa mão de Deus era com ele.
E quando a boa mão de Deus está com você, você tem carta para entrar onde você quer. Você tem carta, você tem graça, você tem favor de Deus. E Ele deu carta para elevar os governadores. Para quê? Para não atrapalhar o projeto e o plano. Diga comigo, para não atrapalhar a visão. Aleluia! Para não atrapalhar a visão. Para não atrapalhar a visão. Acompanha comigo no 2 para você entender. 2:9. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhe cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo, meu Deus, chefe do exército e cavaleiros. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus. Está no 2:10. O que ouvindo Sambalate, Oronita e Tobias, servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Deixa eu dizer algo para vocês. Sambalate era o opositor, tipificava Satanás. Quando Deus faz algo com você, logo vai ter aquele que vai ficar triste, vai ficar do desagrado dele, porque ele não vai querer que você chegue onde Deus tem para você chegar. Sempre vai ter. E diz aqui a palavra de Deus que ele se desagradou muito quando viu aquilo. Mas a resposta no 11... E cheguei a Jerusalém. Não importa os sambalates da vida, não importa quem tenta impedir. Diga comigo, eu vou chegar, eu irei chegar, porque a boa mão do meu Deus é comigo. Aleluia! A boa mão do meu Deus é comigo. Os processos, querido. Eu estou fazendo um trabalho para lançar meu livro. Eu tenho colocado os vídeos para muita gente. Está lá as curtidas poucas. Para mim ali já é 100.000 pessoas curtindo. Porque eu estou no processo. Eu comprei 6 livros. Fora uma biblioteca que eu tenho em casa. Para quê? Para ler. Processo é aprendizado. Não fica com o que você aprendeu lá atrás. Não fica com o que você já conquistou. Queira ir além. E para isso tem trabalho. Para isso tem trabalho. Sabe o que está acontecendo com o povo de Deus? A preguiça. A preguiça tem tirado você da visão. Porque o povo de Deus tem gás para trabalhar no natural, tem gás para se divertir, está ligado na tomada para ficar até 1h da manhã, mas para orar ninguém tem. Por isso que está padecendo. E Deus quer lhe despertar hoje, para que a boa mão dele esteja sobre você, porque ele disse que se a gente ouvir, se a gente obedecer, a gente vai comer o melhor dessa terra. Aleluia! Nós vamos comer o melhor dessa terra. E hoje, eita Deus, não se conforme em ficar com o raso. Não se conforme. E diz que ele chegou a Jerusalém, esteve lá 3 dias. E de noite ele se levantou com poucos homens. Ele disse que passou em um lugar que só dava conta de passar ele e o animal dele, mais ninguém. Mas ele foi no secreto, guiado por Deus. Depois que ele chegou no lugar, ele foi guiado por Deus para ver que instruções Deus tinha para ele dali para frente. Sabe o que acontece? É que nós oramos, Deus revela e a gente sai disparado igual a menino. Para cada estágio, Deus vai te revelando. Você chegou até aqui, Deus fala. Você chegou no outro processo, Deus fala para que você vá até ser dia perfeito. Diz aí para o teu irmão, até ser dia perfeito. Aleluia, eita glória. Diz que de noite ele saiu pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e do monturo e contemplei os muros de Jerusalém. Oh, eu acredito que Neemias chorou muito quando ele chegou diante daquele muro que estava em ruína, porque o sonho dele era ver aquele muro reerguido, era ver a estrutura de Deus de pé de novo, e o inimigo tinha destruído. Mas o inimigo pode destruir, o inimigo pode tentar na nossa casa, ele pode tentar na nossa empresa, mas basta levantar um Neemias. Quais são os Neemias que estão aqui nessa noite?
Aleluia! Basta levantar um Neemias para que Deus possa reconstruir tudo. Aqui diz que tinha muita gente. O povo estava cativo, o povo estava em ruína, mas Deus levantou um. E deixa eu lhe dizer, muitas vezes há um conceito errado dentro da igreja também. Deus vai levantar fulano, Deus levantou ciclano. E ele levanta. Mas o seu coração precisa estar disponível para Deus. Seu coração precisa estar disponível, porque requer tempo, requer renúncia da sua parte e requer entrega. Porque Deus não trabalha com sobras. Neemias continuou servindo na casa do rei. Neemias continuou trabalhando para o rei, mas o tempo de Neemias com Deus não era tirado pelo trabalho do palácio. Não era tirado pelo trabalho do rei. Agora sabe o que está acontecendo nos últimos dias? Ô igreja, acorde em nome de Jesus. Nós corremos, nós vendemos, nós arrumamos casa, nós botamos roupa na máquina. O homem corre para trabalhar. Aí diz, eita, agora é hora do culto. Corre, 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 todo mundo corre. Aí Deus diz, oh meu Deus, coitados. É sério. Vamos ser fiéis ao Senhor, vamos ser verdadeiros com o Senhor. Enquanto nós falarmos que não temos tempo para Deus, o diabo vai colocar farda, igual o faraó fez. Quando o povo estava servindo lá, que estava tendo tempo para Deus, ele diz, olhe, vocês só pegavam palha. Agora vai pegar palha e vai fazer os adobos. E vocês pensam que o trabalho de vocês é que vai sustentar vocês? Se não for a boa mão de Deus, vocês não vão ser sustentados, não. O povo estava tendo tempo para Deus. Faraó não estava podendo escravizar mais? Não, vocês estão buscando só palha. Oxe, mas ainda está tendo uma folga? Agora, além de pegar as palhas, vão fazer os tijolos. Porque o plano de Satanás é que nós não tenhamos tempo para Deus. O plano de Satanás é que nós não tenhamos tempo para Deus. E sabe por quê? Porque ele sabe. Ele caiu de lá. Ele sabe o que Deus tem para te entregar. É por isso que ele fica rondando. Ele sabe o que o nosso Pai tem para entregar. E quando nós ficamos escravos a Ele, nós vivemos o quê? Murmurando. Nós vivemos como mendigos. A gente só falta ir ali para o semáforo. Só faltamos ir para o semáforo, mas estamos na igreja como pedinte. E Deus não fez filho pedinte. E Neemias disse aqui, olha, eu guardei o mandamento do Senhor, eu te obedeci, Senhor. Ou seja, eu tenho liberdade para falar contigo. Aleluia. Nós temos que ser indignados. Temos que ser indignados. Eu peguei e falei para a Amélia, eu começo com o meu exemplo. Eu pegava um livro para ler, eu amo leitura. Só que eu leio, às vezes eu tenho um na cabeceira da minha cama, tenho um lá na sala e ponho um na bolsa. Mas sabe que esses dias eu estava me enganando? Eu saía com o livro e subia. Ia para a casa de Rai com o livro. Mas eu me indignei tanto. Eu falei, Satanás, eu não vou me enganar mais não. Domingo eu sentei e li o livro todinho. Ontem eu cheguei e falei, não tem Instagram, não tem bate-papo. Estou indo para o meu quarto, porque eu vou terminar a boa obra que eu comecei. Eu vou ler o meu livro. Não fica dando desculpa, querido. Não fica dando desculpa. Ai, bicho, não terminei de ler o livro, meu filho, pela eternidade. Sabe, isso é tanta coisa, eu não gosto de ler. Não, se ele mandou ler, querido. O sucesso vai ser teu. O prêmio vai ser para você. E quem não gosta de ler, quando a gente começa a ler, a mente vai pedindo mais, vai pedindo mais. Sabe por quê? Nós temos tempo para tudo. Neemias era ocupado tão quanto eu e você, ou mais. Porque na nossa casa, nós podemos ligar uma televisão, estirar nossos pés e deitar. Mas na hora que o rei chamava, Neemias tinha que estar de prontidão. Fosse a hora que fosse, ele tinha que estar pronto. E não era pronto não, de qualquer jeito não. A gente na nossa casa pode levantar de pijama, pode levantar de chinelo, sem chinelo. Neemias, quando o rei chamava, ele tinha que estar de prontidão para servir ao rei. Ei, rabachacandra sarabarra sarabás. Será que nós estamos de prontidão para servir o nosso rei dos reis? Será que nós estamos? Ou nós estamos enganando a nós mesmos? Tiago disse, para a gente não olhar
Não pegar a palavra e ser como um menino, ou Paulo disse, e Tiago disse para que a gente não se olhasse no espelho e logo esquecesse. Por que nós entramos para falar com o nosso Rei dos Reis, despreparado, de qualquer jeito? Neemias achou graça e favor diante do rei da terra, e graça e favor diante do Rei dos Reis. Aleluia! Não chegue, queridos, de qualquer jeito, não brinque com as coisas do Senhor. Onde estão seus discípulos? Onde estão os discípulos de vocês? Domingo veio algo tão forte no meu espírito. As desculpas, eu não falei isso no Instagram, mas nós estamos trocando de pai. Porque a desculpa é a mentira camuflada. Sabe, bispo, é por isso. Sabe, bispo, é por aquilo. Oh, Deus, você sabe, né? Oh, Deus, você sabe. Ele sabe que você está dando desculpa para ele. Oh, meu Deus. Bora para Neemias. Glória a Deus. Diga comigo, eu tenho visão, tenho um propósito e estou passando pelo processo. Aleluia! Nós temos que passar pelos processos. Neemias passou pelos processos, chorando, clamando, jejuando na presença de Deus. É impossível, guarda essa palavra no seu coração, é impossível você chegar diante de Deus com pranto, com jejum, com fidelidade, para que Ele não mova céus e terra em teu favor. Diga comigo, é impossível. É impossível. E nós precisamos ter isso dentro de nós. Eu me alegro porque Neemias, ele passou, sabe o quê? Aqueles muros passaram destruídos, aquela cidade, 1 década. Quem sabe quantos anos é 1 década? Quanto? Diga alto. 10 anos em ruína. Agora diga comigo em quantos dias ele construiu, reedificou? 51 dias. Eita! Diga comigo, só pode ser Deus, querida. Quanto tempo você está olhando para a ruína? Quanto tempo você está olhando para a ruína? Quanto tempo você está olhando para o caos? Quanto tempo você está olhando para o que não aconteceu? Já tem década? Ei, está na hora de acontecer. Aleluia. Está na hora de acontecer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, acaso que eu prometi, eu não cumprirei? Tem por que nós confiamos no homem e deixamos de confiar em Deus? A gente fala, minha confiança está toda no Senhor, minha confiança está toda no Senhor. Oh, querido, isso é muito sério. Mas quando a gente vai para o vamos ver, ainda não estamos com essa confiança totalmente no Senhor. Mas nós vamos aprender a confiar no nosso Rei dos Reis, no Todo-Poderoso. E Neemias chama o povo para quê? Para reconstruir os muros. Nós precisamos reconstruir nossos muros espirituais. Precisamos reconstruir nossos muros espirituais, nossos muros emocionais, restaurar nossa vida em Deus, para que os muros que estão em ruína à nossa volta possam ser reconstruídos pelo próprio Deus, porque reconstruir os muros espirituais, os muros emocionais, somos nós. Reconstruir os muros físicos é com Deus. Os muros físicos é aquilo que você precisa para a sua vida. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Eu morei em Mato Grosso do Sul com o bispo, sem família, sem ninguém. E eu estava grávida da Rayane quando eu chego naquele hospital. Primeiro, a inexperiência. Eu disse, bispo, eu estou sentindo dores. Aí eu sou muito brincalhona, meu Deus. Quando eu falo a verdade, o povo nem acredita. Eu falei, filho, acho que a neném vai nascer. Aí ele, eu vou jogar a bola para me distrair. Agora você fica com o telefone aqui, porque era telefone sem fio. Porque se aumentar as dores, você me liga. Falei, tá bom.
E eu fiquei na varanda, fazendo o quê? Terminando uma coxa de crochê, que eu surtia lá os armarinhos. Eu não parava, não, mesmo tendo a empresa em casa. Gente, quando eu chego naquele hospital, falaram, não tem vaga, não tem médico. E foram falando, não tem. E o bispo usou os argumentos dele, mas eu creio que já era o próprio Deus nos inclinando. Eu sei que nisso tudo, o que é que eu quero dizer para vocês? Que quem depende de Deus, para um hospital que não tinha vaga, não tinha médico, me colocaram num apartamento, o médico ficou à minha disposição e eu fui tratada como uma princesa. Todos os cuidados sem pagar um centavo. Quando nós estamos saindo, a gente não sabia naquela época, pagava só anestesia. E lá vai os 2 ebocoió saindo. E a gente não tinha nem o dinheiro da anestesia, ficamos devendo, voltamos para pagar. Mas eu tive todo o atendimento. Sabe o que é isso? A boa mão de Deus, aonde você está. E eu já tive também outro episódio de eu estar com o convênio e eu não ser liberado uma cirurgia. E o médico se levantar e dizer, eu faço a cirurgia de graça. É esse Deus que eu sirvo, querida. Você precisa confiar nele. Você precisa descansar. Mas para isso você precisa estar na tomada original. Aqui, na palavra e no Espírito. Na palavra e no Espírito. Por que os crentes falam que está fraco? A palavra de Deus diz que aqui tem força. Deus dá força a quem está cansado. Deus dá vida a quem está sem vigor. Então, se você acordar assim, sem força, sem vigor, vá se alimentar da palavra. Vá se alimentar dela, porque ela é um combustível que queima dentro da gente. Olha, nem que eu queira parar, eu não consigo, porque o combustível queima. Vocês estão entendendo? Agora, se eu não vivo com essa palavra dentro, eu não tenho como. Se vocês têm problema, eu também tenho. Se vocês quiserem, como diz o bispo, trocar o lugar de vocês comigo, quem anda comigo, diz assim, pastor, eu me canso só de andar com você, porque é trabalho. Mas eu experimento a bondade de Deus todos os dias na minha vida. Eu experimento a bondade do Senhor. Vamos parar de dar desculpa para Deus, minha gente. Vamos viver o novo. Diga, eu quero viver o novo de Deus. Neemias viveu o novo. Ele saiu de copeiro para ser governador. Aleluia. Vamos orar. Neemias saiu de copeiro. Talvez você está aí nesse emprego o tempo todinho e dizendo, eu quero sair, eu quero sair. Tira tempo de oração, de entrega, que você não vai dizer, mas eu vou sair. Deus vai dizer, filho, eu já preparei o lugar que você vai. E é assim, assim e assim. Agora, enquanto estiver lá no teu emprego e dizendo, eu quero sair. Quero sair, Deus, mas eu estou tão cansada, eu quero sair. Deus diz, meu filho, tu não vai sair nunca, vai ficar aí. Sabe por quê? Porque Deus não negocia princípios. Deus não negocia a sua palavra. A palavra dele é inegociável. A palavra de Deus vale quando nós nos submetemos a ela. Eu quero ver essa igreja pegando fogo na unção, no Espírito, no poder, no testemunho. Aqui é liberada a palavra da fé, queridos, não é qualquer coisa. E Deus diz que Ele vela por a palavra dele para cumprir. Agora, quando nós chegamos em casa, já esquecemos do que recebemos? A palavra é viva, ela é eficaz. Neemias experimentou o novo. Quantos desejam experimentar o novo? Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos experimentar esse novo de Deus. Chega de experimentar só o velho. Chega de experimentar o velho. Não se conforme. Se você estava no emprego e teve uma promoção, Deus tem muito mais. Se você fez um negócio e ganhou vamos dizer, como é que fala? Ganhou uma comissão, Deus tem muito mais. O mais é para nós. Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais? E o mais? E o mais? Aleluia! Nós vamos nessa noite reparar toda a brecha que estava aberta. Nós vamos reconstruir dentro de nós. Nós vamos construir com a nossa integridade, construir com a nossa boca.
Construa. Lá na minha casa, eu e o bispo, um fiscalizando o outro o tempo todinho. Às vezes um fala uma coisa, eu digo, filho, você viu o que você falou? Quando eu falo, ele diz, você viu o que você falou? Ai, tá bom, vamos nos ajudar. Nós vamos dizer o que a palavra diz ao nosso respeito. Eu quero que vocês aqui, pastores, liderança, ovelhas, queiram viver o novo de Deus. A história de Neemias ficou como exemplo para mim e para você, de copeiro para governador. Qual lugar que você quer chegar? Talvez você não quer ser governador, mas talvez você quer ser o melhor empresário. Talvez você não quer ser governador, mas você quer ser aquele que banca a obra de Deus, sustenta. Você não quer ser governador, mas também você não quer ser o que você está sendo. Aleluia! Deus tem mais para nós, porque a boa mão dele está sobre nós. Oh, papai, nós te louvamos, Deus. Oh, nós te bendizemos, Senhor. Oh, não são as notícias ruins que vão nos abalar. Não são as notícias, Deus, que vão nos prostrar. Mas nós vamos nos prostrar diante do Rei dos Reis. Assim como Neemias, Deus achou graça e favor diante do rei. Nós queremos achar graça e favor diante, Pai, aqui de quem é funcionário, achar graça e favor diante do patrão. Quem é autônomo, achar graça e favor, Senhor. Quem é aquela que é dona de casa, achar graça e favor no serviço da sua casa. Oh, Deus, Tu tens o melhor para nós. Oh, nós rejeitamos neste lugar toda mendigância. Essa igreja é próspera porque nós somos prósperos em Ti. Todo engano, toda mentira que Satanás tem colocado, eu me conformo com o pequeno. Deus, nós queremos é ter muito para ajudar, para liberar, para quem está à nossa volta. Eu quero profetizar nessa noite o novo de Deus. O novo de Deus sobre este lugar. O novo de Deus sobre as famílias, Senhor. O novo da restauração. Oh, Senhor. Eles não irão retroceder, Pai. Eles irão avançar e tocar no melhor que eles têm. Eu quero anular agora e cancelar toda voz que não vem de Ti. Toda voz que tem se levantado contra o conhecimento neste lugar. Eu anulo toda voz que veio para desconstruir o que foi liberado nessa noite. Ei, xarabababá, soremanarralabás. Eu profetizo, eles virão dar testemunho, Pai, porque a Tua palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual o Senhor designou. E assim eu te agradeço. Ah, Deus, eu te louvo. Ei, xerebandra sobre camanarralabás. Ei, Jesus, novo tempo eu profetizo. Um avivamento sem igual no interior. Todo engano, Pai, toda desculpa que tem se transformado em mentiras, sejam removidas. Estabelecemos a verdade de Deus, que é a Tua palavra. Assim reconstruímos nossos muros, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ah, Espírito Santo. Ah, Jesus. Não precisamos mais te pedir nada. Precisamos buscar o secreto para receber as instruções certas, Pai. E ir à fonte certa, ao endereço certo. Os caminhos já foram abertos por Ti, Senhor.
Faz tudo novo, Deus. Faz o teu novo, Senhor. Para que a tua glória seja manifesta através da vida dos meus irmãos.